você não se sente mal de manipular a vida daquele jovem rapaz. Ele é um menino que tomou uma decisão de trabalhar para uma grande empresa, vender sua ideia de jogo baseada no livro que era da mãe que morreu. E, cara, ele precisa tomar decisões na vida que definem o sucesso do jogo dele. Independente se ele se sente estranho depois de tomar uma decisão que você mandou ele tomar, você fala, ok, eu só quero ver o final. É porque vai tudo ficando muito incrível e maravilhoso até que ele menciona dentro do próprio episódio que sente que está sendo manipulado. E aí é uma decisão que não é dentro do jogo, é uma decisão que você tem que fazer pra você. Você se incomoda com essa percepção do Stephen ou você segue em frente porque realmente é só um jogo? E ele tá ali tendo devaneios. A gente entra muito com a camisa de que é um entretenimento, não é realidade, não vai mudar a sua vida aquilo. É que nem um jogo de videogame mesmo. Tipo, você tá tomando escolhas pra se divertir. E olha que bizarro. Olha o que você tá fazendo com a vida de alguém, mas tanto faz. Só que sabe o que estraga esse sentimento? Em alguns momentos da história, e eu vou citar um momento que é um momento pra gente refletir de fato. Logo no começo da história, quando ele tá lá na empresa conversando com o Colin e ele tá fazendo a primeira demonstração do jogo, ele mostra o Pax, que é o demônio do jogo. Sim. E o Colin fala, adorar. É a opção que ele escolhe. Vamos adorar o demônio. E ele fala, não, ele é o demônio manipulador de mentes. Exatamente. Aí depois ele completa, pelo menos no jogo. Ele intenciona o Colin a não escolher a maldade porque a maldade é errada. Mas depois ele reflete que talvez não tivesse tanto problema assim, porque afinal é um jogo. E esse é o ponto que a gente fica o tempo inteiro na história. Na hora que a gente tem que decidir entre Colin ou Stephen pular da sacada, por exemplo, a gente pensa, cara, eu não quero que ninguém pule, mas é um jogo. Então não tem problema se alguém pular. E aí a gente decidiu pelos dois, né? Porque primeiro pulou o Stephen e acabou o jogo pra gente. E isso é uma bosta, porque é isso que faz você ficar jogando pra sempre. É o fato de voltar a estaca zero e você falar, caraca, eu tinha que ter matado outra pessoa. Você ultrapassa os seus valores éticos e todas as suas crenças. Você pensa, matei a pessoa errada e não mais porque eu matei alguém. É muito louco isso, sabe? Você passa a refletir sobre isso, não mais. É porque você é encorajado também pelo Colin, né? Ele fala, quantas vezes o Pac-Man morreu e tanto faz, porque é só voltar e começar o jogo de novo. É só reiniciar o jogo. E é por isso que o Colin é o melhor NPC dessa história. É porque ele realmente entrega pra gente as conclusões e as consciências que a gente precisa ali dentro do jogo pra não se sentir mal. Só que afinal de contas você tem que se sentir mal, ou não? É só um sistema? É só um jogo? Ou você está colocando ali as suas verdadeiras intenções? E é aí que tem aquela reflexão que muita gente tem na vida real sobre crianças e adolescentes violentos por causa de jogos violentos. Sim. Será que são as crianças que desenvolveram a violência por conta do jogo? Ou elas só colocaram pra fora algo que elas já eram e algo que elas já pensavam? Ou o jogo que nasceu nessa época porque tem crianças mais violentas. Você entra nesse looping de reflexão e esse fato de você simplesmente começar a tomar decisão não se importando com o sistema vai lavando a sua alma. Porque você não precisa pensar que você tá matando uma pessoa. É verdade. E é nesse momento que eu volto um pouquinho na história para uma sessão da psicóloga, quando ele vai lá e abre o cofrinho e ele, enfim, caminha um pouco sobre a morte da mãe e ele encontra o coelho. E nesse encontro com o coelho, pela primeira vez, a gente pode decidir sobre a mãe morrer, quer dizer, sobre ele viajar com a mãe ou não. Até esse momento não tinha chegado nesse ponto da história. Exato. E aí a gente se depara com isso, de meu Deus. Eu posso alterar o tempo? Eu posso viajar no tempo? Será que mudar o passado faz alguma diferença para essa história? Você já sabe como é que faz, né? Você já tá aqui nesse ponto. Você tem que decidir em uma das opções. Silêncio constrangedor.